condições de ouvir todo mundo falar. Então, Alessandro, mas aí aqui hoje acontece? não está a Marisete, pergunta, né, gente? Não, organizam. Nós temos que ser... Então já tá organizada. Aí precisa saber se esse documento vai ser passado à Comissão de Saúde, para onde que vai. Eu vou passar a palavra para como eu que chamei essa reunião e chamei vocês da comissão, que eu que estava na Câmara, pela ordem aqui, eu vou estar junto com a comissão, já de antemão. Podem passar para mim, eu assumo esse compromisso. E vocês vão estar junto comigo. Por quê? Porque eu acho que as denúncias foram enviadas para mim. Quebrando o protocolo aqui da casa, e já olhei o regimento, eu posso fazer isso a hora que eu quiser, tá, gente? Eu não preciso estar numa comissão para isso, tá? Porque eu estou vereadora, graças a Deus eu fui eleita e bem votada, graças a Deus. E aí, a Marisete, eu quero aqui justificar a falta dela, que ela já fez uma comissão, Alessandro. Ela é do sindicato da categoria. Ela já fez uma comissão e já está alinhando com todos que se sentem prejudicados para fazer essa comissão para nós estarmos alinhados com eles, tá? Mas eu vou estar junto com vocês, não é só a comissão de saúde não, tá? Porque eu vou dar todos os encaminhamentos sim. Porque eu cobro da comissão Emerson, Alessandro, eu venho cobrando sobre esse processo seletivo há mais de mês. Quem não acompanha as sessões, eu venho falando aqui, há tempos sobre isso. Porque eu vi a bagunça que estava instalada. Assim como no seletivo da educação, eu vi que ia dar nisso. E eu vim avisando e ninguém tomou pé, que chegou nessa bagunça que está. Então, de agora por diante, eu vou fazer um comprometimento. Eu vou nas unidades de saúde, Valéria. E vou gravar, filmar e vou mandando para o Ministério Público. Se vocês não tomarem pé, esta vereadora está comprometida com vocês. Vereadora, a gente de maneira nenhuma quer vedar qualquer vereador participar. Nós estamos aqui porque a comissão foi provocada para estar. Eu não participei da reunião anterior porque eu não estava aqui. Veio um grupo de pessoas que fizeram o processo seletivo e conversou com a vereadora Giza. Eu estou aqui porque fui convidado, o vereador Hermes foi convidado e a comissão foi convidada. Eu também fui eleito. Eu também sei das minhas prerrogativas enquanto vereador. Cada vereador faz o seu papel como eu faço o meu. Agora, o que acontece? Eu sempre defendi, Valéria, sou servidor público de carreira. Processo seletivo, no meu entendimento, é um engodo e uma enganação. Eu sou favorável ao concurso público. E o processo seletivo, a vereadora está coberta de razão em dizer, foi mal planejado, mal executado, por quê? Porque foi tirado a autonomia da equipe da Secretaria de Saúde anterior a Vossa Senhoria, secretária. Porque deveria ter feito o planejamento, porque quem está sofrendo é a população lá na ponta. Eu acho que tinha que estar fazendo a questão do processo seletivo intercalando. Chamavam um pouco do processo, um outro pouco estava lá intercalando e preparando essas pessoas para verem como que é, até ficar o processo seletivo. Agora, o meu discurso, o que eu defendo no discurso, eu defendo na prática. Eu sou contra o processo seletivo, tanto na educação quanto na saúde. Eu defendo. É o meu posicionamento, eu respondo pelo meu CPF. Eu sou a favor do concurso público na saúde, no concurso público na educação. Porque se não tiver o concurso público, secretária e secretário Ícaro Reveles, daqui a um tempo a Previvag não vai ter o dinheiro para pagar as pessoas que trabalhou e que aposentou. Porque agora, essa é a verdade do fato. Eu não trabalho com falácia, eu trabalho com fatos. Então, sou responsável pelo meu mandato, porque eu conquistei o meu mandato. Agora, duas coisas eu não abro mão, da minha coerência e da minha independência. Cada vereador é dono do seu mandato, então faz jus ao seu mandato, como eu faço do meu. Eu vou ceder 10 minutos para Vossa Excelência, vereador
Enfermeiro Emerson. Bom dia a todos. Quero desculpar pelo atraso. Vereador Alessandro, vereadora Giza Barros, secretária com 8 dias, né, Valéria, de assumida como secretária. Valéria, enfermeira também. Quero cumprimentar o ex-vereador Ícaro Revelli, subsecretário de governo. E em nome dos profissionais que está, a Elisângela, que ele está, a Gabi, a enfermeira Gabi, que está aqui, a todos os servidores. Eu sempre falo que a enfermagem não tem um dia de paz, né? Cada momento é alguma coisa que acontece para que a categoria possa estar aí sofrendo. Não só a enfermagem, mas como os outros profissionais da saúde. É PEC 19, é piso salarial, e agora o seletivo que aí esteve para poder fazer essa bagunça total que foi feito aí para os nossos servidores da saúde. Como a vereadora Giza falou, o vereador Alessandro falou, desde o início, todos nós aqui, não só a Giza, não só o Alessandro, mas todos os vereadores aqui questionou e foi contra esse processo seletivo da maneira que foi feito. Todos aqui. E o tempo foi se passando, ninguém tinha informação de nada, vamos falar bem a verdade, de quando que iria se assumir, quando iria ser convocado esses servidores. Aqui tem vários colegas, vários amigos aqui que me mandavam mensagem, vocês mesmos sabem, aqui minha amiga lá da UPA, que me mandou mensagem perguntando, vários aqui me mandavam mensagem, não sei como que vai ser. Eu, sinceramente, eu não sabia quando que iria ser convocado esses servidores, Valéria, e como que seria essa fase de transição, de quem estava, quem iria sair e quem iria assumir. Sinceramente, nós fomos pegos de surpresa nos últimos dias, né? Infelizmente também que foi certinho no período, numa transição de secretário. Eu acredito que, não vou falar que houve má fé, mas acredito que houve sim uma falta de comprometimento para que nos últimos dias, quando isso iria acontecer, tivesse se organizado melhor, Valéria, para que hoje não tivesse acontecendo isso que está acontecendo. Profissionais entrando na UTI que nunca trabalhou em UTI. A senhora sabe, como enfermeira, que para trabalhar numa unidade de terapia intensiva tem que ter experiência. Profissionais que vai para a UPA, que vai para o pronto atendimento, vai para o pronto-socorro, no pronto atendimento, vai para um trauma no pronto-socorro, que trabalhava na unidade de saúde da família, que nunca atendeu um trauma, que nunca atendeu uma parada cardiorrespiratória. Então, infelizmente, gente, aqui eu peço desculpa como enfermeiro e como profissional, como vereador e participante da Comissão de Saúde, por a gente também não ter como ajudar nesse processo, porque, infelizmente, é isso que eu falei para a Valéria no primeiro dia dela, da posse da secretária Valéria. Se os secretários de Várzea Grande forem humildes, chamar, que não sejam os vereadores, Valéria, mas aqui tem profissionais aqui experientes que podem te ajudar na construção de um processo legal de saúde aqui no município de Várzea Grande. Eu sei da sua experiência, sei da sua prática, sei da prática e experiência da enfermeira Deise, mas vocês, desculpa, mas vocês não são moradores aqui da Várzea Grande, não conhecem as unidades de saúde que estão na ponta, a nossa realidade. Então, chama alguém que tem essa experiência para dar as opiniões e sugestões. Aí, no processo de trabalho de vocês, como gestores, vocês se organizam e fazem algo para que possa melhorar a saúde nossa aqui no nosso município. E é isso que faltou na gestão da minha amiga enfermeira Deise, no final do mandato dela, na entrega como secretária, infelizmente. Eu poderia ter ajudado. Deise, chama os primeiros 400, que foi chamado até a enfermagem, um exemplo,
faz um escalonamento, deixa mais um mês de contrato, quem aí está, depois vê quantos que vai faltar para suprir toda a demanda, chama mais as outras quantidades, mais 200, por exemplo, aí depois vai chamando, escalonamento. Poderia ter feito isso. Agora a pessoa ligava para ela, ela ia lá, ó, sua carta é para você ir lá para a maternidade. A pessoa nunca trabalhou com criança, nunca trabalhou numa maternidade, não sabe medir um ápigar de uma criança. A parte do vereedor Alessandro. Emerson, eu quero até contribuir com a fala de Vossa Excelência. Eu não sou defensor e não tenho procuração para defender a gestão anterior. Agora, o que eu quero até confidenciar aqui ao Ícaro, ao Braz, a Valéria, a vereadora Giza e a você, Emerson, o que a secretária me disse é o seguinte: por ela, teria feito o escalonamento. E chamando escalonar, ela queria que tivesse chamado antes. Só que, no entanto, ela foi impedida de fazer isso. Queria que chamasse todo mundo a partir de agora. Não queria estar fazendo. Então, ela queria chamar um pouco, chamar outro pouco e ir fazendo. Só que foi tirado essa autonomia. Agora, quem que tirou, deixou de tirou, isso aí não vem ao caso. Isso aí foi tirado essa autonomia, então, por isso, gerou o caos. E Vossa Excelência da área de saúde, você sabe, nosso bem maior é a vida. Entre eu ter um enfermeiro, um técnico de enfermagem experiente lá e um processo seletivo, eu vou defender que tenha um enfermeiro experiente para salvar a vida da pessoa lá, porque o bem maior é da pessoa que está lá. Então, se fizer errado e fizer a maneira errada, então que seja responsabilizado quem fez o processo seletivo errado. Agora, eu vou defender a população que está na ponta lá e que é uma pessoa que tenha o perfil, que é da área, que conhece, igual você está falando da UTI. Isso aí é descabido, colocar alguém que não tem experiência em detrimento de um processo seletivo. Então, tem que intercalar essas situações aí. E quem tem que fazer é quem? É quem é o gestor da pasta. Quem tem que fazer é isso. Não é só eu que sou o gestor, e nem Vossa Excelência. É quem é o gestor que tem que fazer isso. Concordo, vereador. E, assim, concluindo a minha fala, era isso que era para ser feito, esse trabalho de programação, fazer um trabalho de quem entrasse, porque a gente também não pode tirar o mérito de quem passou no processo seletivo. Se foi feito o processo seletivo, tem que cumprir o processo seletivo, certo? Então, chamou os 400, esses 400 que iriam trabalhar, tinham que fazer esse trabalho de chegar, saber qual que é o setor que vai trabalhar, como que é, ter a sugestão de opinião. Opa, peraí, eu sempre trabalhei em UTI, deixa eu continuar na UTI. Quem trabalhava na UTI foi mandado para o PSF. Quem trabalhava no PSF foi mandado para a UTI. Então, houve, infelizmente, esse erro grave, secretária Valéria. E aqui, eu peço, e assim, Giza, foi pedido até mesmo entre nós vereadores aqui, a continuidade, pelo menos mais de 15 dias a 30 dias, de alguns contratos. Foi o vereador Ícaro, o vereador Caio pediu aqui. Deixa eu te falar. Não, deixa eu falar. Antes de assumir, antes do dia 30, numa conversa aqui, nós estávamos preocupados que só 400 não iria suprir a necessidade, e alguns vereadores aqui pediram que mantivesse alguns contratos até saber qual que era a outra demanda para chamar mais do pessoal do seletivo. Entendeu? Eu acredito que foi isso que a secretaria acabou fazendo, de manter mais 15 dias, para que nesse período chamar mais pessoas do processo seletivo. Agora, a minha sugestão é, quantos contratos que continuaram por 15 dias? Ah, é 300? Que chame os 300 do seletivo para assumir a vaga desses que já estão. É isso que tem que ser feito. Se feito o processo seletivo, tem que seguir o processo seletivo. Tem que seguir. Agora, não podia ter chamado só 400 e a necessidade de ser 700
e ficar 300 demandas nas unidades faltando. Certo? Um exemplo. Lá no pronto-socorro, que eu sei, a demanda lá precisa mais, pelo menos, de 150 técnicos de enfermagem. E como que esses 150 técnicos de enfermagem que ficou faltando, esses que assumiram como seletivo, iria suprir essa necessidade? 5 minutos para você aí, vereador. 5 minutos. Como está aqui a moreninha que está aqui, que é lá do pronto-socorro, como que numa UTI que precisa de, se são 12 leitos, é média de 2 pacientes por técnico de enfermagem. Precisa de 6 a 7 técnicos de enfermagem numa UTI. Como que no processo seletivo só tinha escala de 3? E os outros 3, como que iria fazer? Teve que renovar esses contratos por mais 15 dias para que esses profissionais ajudassem lá a demanda. Agora, a secretária já deva ter esse número para chamar o restante do seletivo para acabar os contratos temporários. Não é isso que vocês estão querendo? Que chame do processo seletivo o que estão faltando? Então, eu sou de acordo. Enfermeiros, tem 50 contratos ainda. Chama 50 do processo seletivo, secretário. Se tem 200 técnicos de enfermagem que estão no contrato temporário de 15 dias, chama os próximos 200 do processo seletivo. Já que fez o processo seletivo, tem que cumprir o processo seletivo. E aqui, vereador Alessandro, vereadora Giza, até mesmo tinha feito algumas conversas através do Sindicato de Enfermagem, através do Dejamir. Tem uma comissão de enfermagem também, que o presidente é o Felipe. Nós estávamos com uma tratativa, conversando com o Sinvag também, a respeito do concurso da saúde do município de Várzea Grande. Para se fazer o concurso aqui na Várzea Grande, primeiramente tem que fazer a correção do PCCS. Hoje não tem como fazer um concurso público com o salário que aqui estamos hoje empregando no nível A1. Ninguém vai querer vir fazer concurso público aqui na Várzea Grande, pode esquecer disso. Então, primeiro tem que fazer a correção do PCCS para que tenha um salário do A1, o início, um salário consideravelmente, pelo menos que iguale ao piso salarial, para que possa fazer o PCCS, para que possa fazer o concurso público aqui na Várzea Grande. Então, secretária, se for de sugestão, se for de opinião, a senhora poder ver quantos contratos que aí estão e chama os processos seletivos para ocupar essas vagas. Acaba a conversa, resolve o problema e pronto. E precisa de bastante funcionário na ponta aí, secretária. Precisa de muitos. Tem unidade de saúde da família que, por equipe, tem que ter 2 técnicos de enfermagem. Há anos, esses profissionais estão trabalhando só com um técnico de enfermagem por equipe. E o Ministério da Saúde paga por 2 técnicos de enfermagem. Uma equipe de saúde da família se forma por um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e um dentista. E por anos, a saúde da família aqui do nosso município trabalha só com técnico de enfermagem. Tem unidade de saúde que tem 3 equipes, tem só 3 técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros. Enquanto um está no curativo, outro está na imunização, na vacina, outro está fazendo medicação, aí o enfermeiro tem que ir lá para fazer a pré-consulta. A demanda é muito grande. E nisso quem é que sofre? Os funcionários que lá estão trabalhando, porque a população acha que é falta de interesse de quem lá está trabalhando. Aí começa a falar mal dos funcionários, que não quer fazer nada, mas não sabe a demanda que lá estão. E tem unidade que tem coleta de sangue toda terça e quinta-feira, que tem que ter um técnico de enfermagem para coletar sangue, porque não tem o técnico de laboratório que tem que fazer esse serviço. Então, essa é a minha contribuição, pode contar comigo, sou favorável ao chamamento dos seletistas e estou à disposição de todos vocês. Obrigado. Vamos dar continuidade.
eu quero aqui pegar até uma palavra do vereador Emerson. Eu quero até pedir a colaboração de vocês aí, os selecionados do processo. O que acontece também, secretária Ícaro, vereador Braz, vereadora Giza e vereador Emerson, que tem chego até mim. Muitos estão brigando para ser chamado no processo seletivo. Aí depois é chamado, vereador Braz, pega a carta. Aí depois que pega a carta, ele não quer trabalhar no lugar que foi lhe dado a carta. Ele quer escolher onde ele quer trabalhar, o horário que ele quer trabalhar, né, Márcia? Cumprimentar a Márcia aqui, a amiga nossa lá do Pronto Socorro. Então, o que acontece? Nós estamos com vocês aqui, lutando para vocês serem chamados. Agora, tem muitos que é assim que está, vereadora Giza. Você pega a carta, né, Moreninha? Para trabalhar no Pronto Socorro. Ah, eu não quero no Pronto Socorro, porque eu vou chegar atrasado lá no meu serviço. Então, o que acontece? Nós temos que ter o quê? A responsabilidade. Colocar a população em primeiro lugar. Chamar, se você não quiser, não pegue nem a carta para você ir trabalhar. Porque quem está pagando lá no fim da linha é a população. Secretária, antes de eu chamar o outro, eu quero aqui fazer um registro, uma reivindicação até em nome da Comissão de Saúde, que é o vereador Braz e o vereador Emerson. Foi nos passado, que eu não sei se é do conhecimento da senhora, em relação ao trauma ali do pronto-socorro, que só está sendo atendido à noite ou final de semana, só urgência e emergência. Não está de porta aberta lá. Então, eu quero fazer essa reivindicação para a senhora verificar que o pronto-socorro, até onde sei, é porta aberta. Se chegar uma pessoa fraturada, independente de ir de SAMU, de ambulância, tem que ser atendida como sempre foi. E aí, através da fala do vereador Emerson, eu também lembrei de uma situação, quero fazer uma reivindicação à senhora, que a gente já fez ofício, já fez indicação. A unidade de saúde ali do Maringá, Santa Clara, não é realizado coleta. E, próximo à unidade do Maringá, foi fechada a unidade de saúde ali do Uniparque, que ela precisa ser demolida e reformada totalmente. E o pessoal do Maringá está na policlínica do Parque do Lago. Então, a reivindicação é que realize a coleta ali no Maringá, até para dar fluidez, porque está sobrelotando o Parque do Lago. Aí eu gostaria aqui de chamar o vereador Braz, fazer uso da palavra. Nosso vereador Braz Jaciro, fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o vereador Alessandro, vereadora Giza Barros, vereador Emerson, enfermeiro Emerson, secretário de saúde, seja bem-vindo a essa casa. Cumprimentar aqui Ícaro, que está subsecretário de governo. Cumprimentar todos vocês, em nome da Márcia, Moreninha, que concursada, né, que trabalha no Ponto Socorro, sabe ali muitas coisas que precisa melhorar, né, nesse Ponto Socorro. Quero dizer a todos vocês que eu sou a favor de que seja convocado quem passou no seletivo, até porque vocês pagaram e fizeram uma prova. Então, nada mais justo é de quem ficou bem colocado tem que ser chamado. Pode contar com o vereador Breja Ciro, pode contar com a Comissão de Saúde. A Giza, ontem, lembrou muito bem aqui, a gente foi convocado e a gente vai estar averiguando todos os fatos, não vamos deixar passar nada. Então, se foi alguém colocado no lugar de vocês, que volte quem passou no seletivo. E eu venho aqui também, vereador Emerson, até passei para você, a UTI lá não é brincadeira. Então, tem pessoas que já estão preparadas, que trabalhem
há muitos anos que já trabalhou na UTI. Então, lá não é lugar para pessoas que estão começando, né? Então, secretária, colocaram pessoas que não estão prontas para trabalhar na UTI. Outra situação, secretária, a gente foi, até liguei, conversei com a Giza, está fechando as portas, Giza, à noite no ponto-socorro. Então, a gente foi provocado, foi no local, tinha 2 médicos e não dá conta, entendeu? Então, o ponto-socorro é porta aberta. Tem muito trabalho para a secretária aí que está chegando. Sei que é pouco ainda, mas a gente já sabe que você vai ter muito trabalho. Então, a gente está aí para somar com vocês. Pode contar com o vereador Braz Jacido, tá bom? A comissão está atenta. A Giza Barros tem provocado a comissão e a gente vai dar resposta para todos vocês. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Eliane de Souza, por favor, usar a fala ali, 5 minutos. Bom dia a todos. Sim. Muito respeitosamente venho cumprimentar a mesa e os colegas que estão aqui presentes. Falo por mim e por todos da enfermagem, que quero aproveitar a fala do colega aqui da Câmara, que eu não sei qual o posicionamento dele, mas é muito importante. E eu considero bastante o concurso público como uma forma mais legalizada de contratar-se profissionais. No entanto, o que se teve foi um processo seletivo, que também é uma forma legal, que ele vem para fazer um processo de profissionais com habilidades e competências para discernir qual a melhor função para ele. E encerra-se o processo do Instituto Selecom, que fez exatamente o que era para ser feito. Foi lá dada a oportunidade dos profissionais escolherem qual o setor ele gostaria de trabalhar, baseado em currículo, em pós-graduações, em habilidades e competências. Posteriormente isso, espera-se da Secretaria de Saúde, mais os gestores dos locais, fazer o quê? Esse seletivo. Conferir se realmente o que ele inscreveu está proposto, se o que ele se propôs está condizente com o que ele quer. Ah, eu não quero trabalhar. Gente, não é eu não quero. Quem tem que determinar isso é o processo. É quem está na gestão. Tá? Eu sou enfermeira há alguns anos, sou também pós-graduada em gestão em saúde a longa data, já dirigi alguns institutos. Hoje eu estava, quer dizer, até semana passada estava atuando como enfermeira assistencialista em urgência e emergência na Sala Vermelha, com muito orgulho. Quem conhece sabe perfeitamente como é a nossa Sala Vermelha, porta aberta, onde temos 3 leitos, porém a gente acomoda até 6, porque nós somos seres humanos e nós estamos lá para fazer o melhor. Eu sei que aqui tem inúmeros profissionais competentíssimos e que passaram no seletivo. Eu não estou desmerecendo de forma alguma os que estão lá. Se alguém abriu a porta para eles estarem lá, é porque alguém a convidou. Da forma errônea, mas o convidou, né? Não cabia a eles falar, não, todo mundo vai querer aquilo que é melhor para si. Fato, né? Nós sabemos quem é o nosso CPF, quem é o nosso Corém, de quem é a responsabilidade. Não precisaríamos estar aqui hoje cobrando a obrigação de cada um. Cabe à Secretaria de Saúde, junto com a prefeita, fazer o despacho necessário para que a assistência à saúde ocorra da forma melhor, com melhores profissionais, nos seus melhores
postos com suas melhores ferramentas no que se refere à sua assistência, né? E não deveríamos estar aqui hoje pedindo à Câmara que cumpra a sua obrigação, que é de fiscalização. Não precisa as coisas acontecerem de forma ruim para que sejam lembradas suas obrigações, né? Não precisa que a prefeita anuncie que todos serão convocados e no dia seguinte despacha-se a exoneração de inúmeros profissionais, até mesmo durante o seu plantão, de forma desrespeitosa. Pense você. Pense você, estou lá, né, com 6 pacientes, onde eu não posso nem me mover para fazer uma ressuscitação, mas estou lá com 6, porque os 6 precisam de assistência. E aí eu recebo uma ligação. Olha, você foi exonerada, tchau. Hã? E aí, gente? Quando você precisou de mim, não foi isso. Quando me ligaram pedindo, pelo amor de Deus, faça um plantão, que não tem quem faz lá. Pague a inscrição para que você possa continuar no seletivo, né? Afinal de contas, a prefeitura não é um cabide de emprego, né, de vereadores. É um município, ele deve ser respeitado. As nossas contribuições fiscais, elas devem ser fiscalizadas. 5 minutos para Eliane concluir. 5 minutos. Cortou? Obrigada a todos. Eu Para de você verdade... falar mais 5 minutos, aí o vereador Braz quer complementar a sua fala. Oi. Parabéns pela sua fala. E cumprimentar a secretária. Tem muitos profissionais aí que trabalhou até dia 6 e aí já estava exonerado desde dia 1º. Então, é falta de respeito que está acontecendo com os técnicos, enfermeiros, porque a gente está sabendo, tem denúncia para os vereadores, que trabalhou até dia 6 e já tinha gente nomeada desde dia 1º no lugar dessa pessoa. Então, as pessoas já estavam correndo atrás de documento e já estava nomeado, e aí a pessoa estava trabalhando para ele, e aí chegou a exoneração, mas está exonerado desde o dia 1º, e a pessoa está 6 dias na unidade, trabalhando no 0800. Muito obrigado. É isso aí. E ainda consta o nome dele lá no portal do servidor. Mais uma vírgula aí, complementando a sua fala, onde fomos na Secretaria de Saúde para fazer o relato que nós estamos saindo e reivindicando os plantões extra que foram feitos no mês passado. Vamos ver se vai ser pago, né? Quando chegar no dia 31, a gente vai saber. Fiz questão de fazer a solicitação. Cada centavo meu é meu. Cada centavo do colega que trabalhou é dele. Eu acho que... eu não falo exatamente pela minha pessoa, graças a Deus, eu tenho um comércio também. Sou feliz nisso, gosto de ser enfermeira, sou humana. O princípio do SUS seria, né, tratar as pessoas de forma igual, levando em consideração todo o processo, aquele da Lei 8080, da Lei Orgânica, né? Descentralização, igualdade, integralidade, participação da comunidade. Então, eu sou assim, eu sou humana, eu sou enfermeira, eu sou parceira, eu sou profissional, eu sou gente. E eu gosto de respeito, não só para comigo, mas para todos que estão ao meu redor. Então, venho, em nome meu e dos meus colegas, pedir que se tome providência. Que realmente aqueles que foram feito o processo seletivo, que estão classificados, que se cumpra, né? O processo seletivo foi feito. Ninguém embargou, ninguém disse não pode fazer. Lá tem algumas regras bem claras no edital, então que se siga, só isso. Não precisamos de mais, só que se cumpra aquilo que foi proposto. Muito obrigada. Vereador Emerson.
Na verdade, os olerites que foram colocados lá, exonerados, se você for levar no rigor da lei, não deveria ser exonerado. Exonerado quando a pessoa é nomeada, lá teria que estar escrito distrato, distratado, porque a maioria do pessoal enfermeiro, técnico de enfermagem, são contratados. Porque há exoneração, demissão e o distrato. Então, até nisso aí, o pessoal é errado em colocar exonerado. Eu quero pedir aí para Mariana Viegas fazer uso da palavra. 5 minutos, Mariana. Ai, não sou muito boa. Pessoal, bom dia. Eu me chamo Mariana, sou técnica de enfermagem lá da UPA do Cristo Reis. Tá? Eu vou começar dizendo, secretária de Saúde, que eu trouxe o edital aqui. Tá? Se vocês observarem bem no começo da linha, está escrito cadastro reserva. Tá? Cadastro reserva. Então, quando eu começo a fazer, eu preparei para o seletivo, eu li bem no início, ia ser cadastro reserva. Não que a gente ia ser mandado embora em massa. Eu posso responder pela UPA do Cristo Reis. Nós fomos mandados embora por uma mensagem via WhatsApp no grupo, que a nossa RT nos mandou. Nós passamos mês de março sendo torturadas. Todo mundo, a maioria que está aqui, é lá da UPA do Cristo Reis, perguntando para os seus enfermeiros, perguntando como que iria ser. Porque se eles tivessem nos avisado, a gente estava até procurando outro trabalho. Nós não tivemos respostas nenhuma de ninguém. Tá? A nossa RT, a Stephanie, simplesmente não nos respondia. Encontrava com ela pelo corredor, ela não dava resposta para a gente. Simplesmente, dia 31 de março, nós recebemos uma mensagem, ela despedindo, dando muito obrigada. Né? Então, é fácil. Todo mundo sabe o quanto que nós trabalhamos desde dezembro, nós estamos trabalhando, que é um caos. Meu plantão mesmo, tinha mais de 4 técnicos fora, né, que procuraram outros lugares para trabalhar. Eu estava trabalhando lá no fundo, lá no box de emergência, na observação, em 2 técnicos, para 12 pacientes. Quem é enfermeiro sabe. Você sabe o que é um técnico de enfermagem ficar com 12 pacientes? Hã? Pois é isso aí. Outra coisa, segunda-feira nós viemos aqui, a secretária de saúde nos recebeu, foi bem produtivo, né? Ela alegou que a prefeita passou para todas as unidades que seriam 15 dias. Inclusive, se vocês entrarem no portal de vocês, vocês vão ver que a maioria dos profissionais está em ativo. Se eu entrar aqui, eu vou estar como ativa, como se eu estivesse trabalhando. E aí, eu vou receber esses 15 dias? Por que que os nossos RTs mandaram a gente embora? É esse que eu quero saber. Quem que deu isso? Alguém falou para elas. Porque dia 1º já tinha uma no meu lugar. Dia 1º já tinha uma trabalhando no meu lugar. Mas eu estou ativa aqui, ó. Se eu entrar no portal, a maioria das minhas colegas estão ativas, como se estiver trabalhando. Vai ser pago? Como que vai ser isso? Entendeu? Então, assim, hoje estou me sentindo um lixo. Porque eu tenho 24 anos de profissão, gente. Eu nunca passei por essa situação. A maioria aqui, vocês podem olhar, são mulheres que estão desempregadas, têm filhos, tá? Para sustentar. Lá da UPA do Cristo Reis, nós trabalhamos igual loucos. O laboratório lá não para, o tempo inteiro, e paz, pronto-socorro, eu sei, gente, cada um sabe do seu. Mas simplesmente a gente, dia 31 de março, recebeu uma mensagem, você não faz mais parte, tchau, obrigado, sem um respeito com a gente, sendo que aqui no edital, está aqui, ó, quem quiser
eu posso aqui, ó, tá aqui escrito, cadastro de reserva de profissionais de saúde. Em nenhum momento aqui está falando que a gente ia ser demitido em massa. Ana, isso é o que nós estamos falando. Deveria ter sido chamado de maneira intercalada. Exatamente. Tem um susto viral, a população está sofrendo. Eu sou morador ali do Cristo Rei, eu passo ali, está lotado. Todas as unidades estão inundadas. Tanto isso aí, tanto na atenção básica, como na secundária e na terciária. Então, a situação é essa. E outra, relembrando a questão do Covid, quem não fugiu da raia, quem trabalhou, foi o pessoal da saúde, o pessoal da segurança. Exatamente. Tem que ser um tratamento diferenciado. Igual você bem disse aí, é o cadastro reserva. Isso teria que ser feito um planejamento, ir intercalando, ir fazendo, planejando, não colocar o caos que está aí para vocês profissionais e a população que está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. E assim, então pode continuar a sua assim, fala Alessandro, aí, não desmerecendo quem fez. Vou dar aí mais 5 minutos aí para Mariana concluir a fala. Não desmerecendo, né, quem fez o seletivo, lógico que não, porque cada um tem o seu mérito. Mas nós, profissionais que estávamos ali, tem gente muitos anos. Agora, ser mandado embora assim, é igual você está falando. Vamos colocar Maria lá na UTI. Mas ela não tem experiência na UTI. Como que está sendo assistido aquele paciente? E outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, minhas colegas sabem, a gente era cobrado a respeito de checagem de medicamento. Eu queria saber com a secretária de saúde como que vocês vão fazer, porque esse pessoal que entrou agora não tem sistema. Como que vocês vão atribuir aquelas medicações que foi feita no paciente? Quem que está checando? Porque a gente entrava no sistema, pegava o papel, Pedro vai tomar bezetacil, Cef, A gente tinha que entrar no sistema, checar e ainda fazer relatório. Quem que está checando essas medicações? Durante 8 dias que já está esse pessoal trabalhando lá, porque eles não têm sistema. Você já viu o tamanho do furo que vai ser? Isso é dinheiro público. E aí? Como que vai ser isso aí? Entendeu? Então, nós somos tratados como lixo. Eu me sinto assim. Porque, final do mês, eu tenho que pagar minhas contas. Tem 5 anos que eu trabalho para a prefeitura. Eu não entrei lá porque fulano me colocou cicrano, não. Eu entrei lá por causa do meu currículo. Entendeu? E eu trabalho muito bem, graças a Deus. Agora, dia 31 de março... Dia 31 de março, uma RT que para mim não era nem para estar lá, mandar uma mensagem. Muito obrigada, foi um prazer ter trabalhado com vocês. Dia 1º já tem alguém no seu lugar. Que é isso? Não, gente, é falta de respeito. Só isso que eu tenho para falar. Para quem fez o processo seletivo mesmo, foi eliminado da população. Outra coisa, secretária Valéria e secretário Ícaro. O que a moça está falando ali é verdade. O que acontece? Não existe... Eu vou passar a fala para você. Não existe, por exemplo, a pessoa se inscreveu no processo. E, Ícaro, quando ela entrava, dava um espelho e uma pontuação. Aí, quando saiu o resultado final, tinha sido tirado ponto. Aí a pessoa recorria, não obteve resposta nenhuma. Outra situação, como que a pessoa se inscreve, aceita e depois a pessoa aparece zerado? Porque tem um monte de gente que apareceu zerado aí, que foi eliminado. Eu vou ceder 5 minutos para você fazer uso da palavra e depois nós vamos passar para a secretária. Bom dia a todos. Eu me chamo Vilma. Eu entrei no pronto-socorro, levando o currículo quase toda semana na secretaria, no pronto-socorro, chorando, vindo atrás de candidato para me ajudar. Mas eu entrei lá
porque eu cheguei no pronto-socorro, já estava cansada, desempregada, chorando, e pedi uma oportunidade para a Érica, e ela me deu a oportunidade, e tem 4 meses que eu estou no pronto-socorro. E lá, quando eu me formei, eu trabalhei na UTI, tenho experiência, né? Trabalhei em enfermaria, onde me colocaram eu estava indo. Pode ver minha folha lá de ponto, fazendo extra no pronto-socorro, quase todos os dias. E eles falaram que eu ia ficar fixo na UTI, porque eu tenho experiência, desde quando eu formei. E, inclusive, no dia 1º fui trabalhar. Eles falaram para mim, a Adelane falou para mim que eu ia ficar fixa. Cuidei dele lá, bem cuidado. A Adelane falou que eu ia ficar fixo na UTI. Tinha um seletivo lá, estava ajudando, ensinando, porque não tinha experiência na UTI. Eu sou prova disso. E quando foi no dia 2, me mandaram mensagem, também mandaram embora. Quem não fizesse o processo seletivo ia ser mandado embora. Eu fiz, paguei e fui eliminada. Minha pontuação sumiu dali. Entendeu? Não tive oportunidade, fui falar com o Alisson na secretaria, que a prefeita mandou eu falar. Chegando lá, ele falou assim que tem que ter muita experiência. Eu falei, mas eu trabalhei em cooperativa, não foi registrado. Como que eu vou me dar oportunidade se tem 4 meses que eu estou dentro do pronto-socorro? Fui chorando para conseguir esta vaga e já me despedi assim, pela mensagem. Eu tenho netos, tenho filho que depende de mim, né? Estava lá. Quando ele estava precisando de eu estava lá 24 horas dentro do hospital, 3 dias. Aí, de repente, me eliminar lá da pontuação, sumir minha pontuação. Eu preciso desse emprego. Aqui cada um precisa. Tem muitos que estão lá dentro, não estão querendo fazer esse. Eu fazia, para me garantir a minha vaga, para mim, porque eu gosto, não só na minha profissão. Eu amo a minha profissão. Eu gosto de cuidar do ser humano. Ali mesmo tem paciente que falava, me agradecia, porque eu cuidava bem. Né? E até a palavra de Deus eu pregava ali para eles também. Então ali eu preciso desta vaga. A minha pontuação sumiu. No meu caso, não foi como o caso delas aqui, está esperando. Mas eu peço para vocês ver também meu caso também, da minha pontuação sumiu. Corri atrás, sim. Não fiquei com o braço dobrado lá. Eu estava indo trabalhar, indo na secretaria, vindo aqui na prefeitura falando com a prefeita para resolver meu caso. Eu também preciso desta vaga, gente. Então, nós estamos aqui, não estamos à toa. E assim, eu agradeço a oportunidade aqui, tá bom? Vou passar o uso da palavra ao subsecretário de Governo, vereador Ícaro Reveles. 10 minutos, secretário. Bom dia a todas, a todos presentes. Quero cumprimentar a Câmara Municipal, em nome dos vereadores Alessandro, Giza, enfermeiro Emerson, vereador Braz Jaciro. Cumprimentar a nossa secretária de Saúde, Valéria, com quem estou tendo o prazer de poder trabalhar e poder ajudar a contribuir também e contribuir nessa reorganização dessa nova gestão. Então, estamos aqui primeiramente para ouvir, né, as demandas, os problemas que vocês é que sabem, né, que sentem na pele. Então, nós precisamos ouvi-las, para que a gente consiga buscar as soluções. Então, rapidamente, a gente consegue observar que existem duas problemáticas, né? Os que se classificaram e não foram chamados, que estão em primeiro lugar, e os que foram destratados ou exonerados, né, sem prévio aviso. Então, né, a gente tem aí uma balança. Os que querem entrar e os que saíram sem prévio aviso. Então, eu acho que o perfeito equilíbrio já foi falado aqui, que é conseguir fazer essa transição com a questão técnica e o processo seletivo. Enquanto na Secretaria de Governo, né, representando o secretário Silvio Fidelis e a prefeita Flávia Moretti, estamos acompanhando a secretária de Saúde, que já está organizando o seu planejamento para a resolução desses problemas. Então, nós vamos fazer o estudo do edital, juntamente com a Secretaria de Saúde, para resolver
o problema de vocês, sejam os que estão classificados nas primeiras colocações, sejam os que já saíram e que têm experiência, porque eu acho que o edital é a lei, né? E aí, pelo que eu li aqui também, ninguém foi classificado sem antes passar por uma prova também de títulos, comprovar sua experiência. Então, se houve algum problema, foi na questão de quem, né, fez essas avaliações de títulos, que eu vi que era requisito aqui, comprovar a experiência através de diploma, através de carteira de trabalho. Então, eu acho que nós temos que avaliar dentro desses dois parâmetros, né? Os que estão classificados têm o seu mérito de estar classificados e devem ser chamados na ordem. Assim como os que, né, já estavam lá durante anos, também tem que ser respeitado a sua experiência, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer tudo dentro da legalidade e, juntamente com a Secretária de Saúde, nós estamos à sua disposição, secretária, enquanto Secretaria de Governo, e também para fazer a ponte e trabalhar junto com a Câmara Municipal, com os vereadores. Parabéns por essas iniciativas, que eu já tive aqui 8 anos nessa Casa de Leis e nunca vi a população e os servidores tão presentes como estão agora. Então, parabéns aos senhores vereadores e parabéns também à nossa Secretária de Saúde, sempre disposta a conversar e abrir as portas para ouvir os servidores. Muito obrigado. Dando continuidade, secretária Valéria, até gostaria de pedir aí a comunicação da Secretaria de Saúde e também do Poder Executivo, vereador Emerson, porque no dia que a senhora tomou posse, eu fui intercedido por um repórter que ele me perguntou o seguinte: por que no primeiro dia da secretária a Câmara Municipal já a convocou? Eu falei, nós não convocamos a secretária. A secretária estava assumindo, ela foi convidada e de bom grado ela foi participar da reunião com o Conselho de Saúde para ouvir em relação ao PCCS. Como nós temos aqui que reconhecer a vinda da senhora aqui, está aí de peito aberto, encarando o problema que está posto, e de maneira nenhuma a senhora foi aqui convocada, a senhora foi convidada a vir, e a senhora veio aqui, de livre e espontânea vontade, para a senhora estar deixando a sua mensagem aí aos selecionados aí do processo seletivo. Eu vou aí dar 20 minutos para a senhora fazer uso da palavra. Se precisar mais, a gente libera mais, pode ficar à vontade. Para antes da senhora fazer uso da palavra, a vereadora Geisa quer pontuar aqui. Gente, secretária, no primeiro dia que ela tomou posse, logo ela foi chamada aqui, veio, ela falou que a secretaria estaria de portas abertas, a sala dela, o que a gente não encontrava na outra gestão. Eu nunca achei aquela porta aberta naquela secretaria. Já te dou parabéns por isso. Quando eu liguei para ela e a convidei, ela perguntou o horário e hoje, antes do horário, já estava aqui. Parabéns também. A gente tem que colocar os pontos positivos, sim. E eu sei que a senhora veio para resolver uma problemática que deixaram para a senhora. Eu tenho que abordar os assuntos que chegam até mim, porque eu acho que eu sou uma das primeiras que se posicionou contrário aos desmandos que vinham acontecendo nesta atual gestão. E eu só falo verdades quando eu subo ali. Eu não tenho que bajular ninguém, deixei isso bem claro aqui, sou independente. Eu vou levar meus pontos para a senhora, vou levar todos os nomes para a senhora, mas eu vi aqui o Alessandro falando de um concurso público, sou a favor de um concurso público, até porque sou filha de uma servidora pública municipal concursada aposentada. Ela estudou para estar aposentada hoje. E eu sei que tem profissionais
que dão o nome, representam a sua categoria e fazem um excelente serviço. Mas a gente tem que prezar pelo seletivo, porque ele foi proposto. Então, se há uma quantidade X de vagas, vamos supor, tem 1.000 vagas de técnico de enfermagem, que chame os 1.000. E que não deixe os contratos temporários para que se burle esses 1.000. Porque é isso que eu estou vendo acontecer. Então, fique esse pedido de antemão, tenha cuidado com isso, porque os que já me encaminharam de nomes, eu vou mandar para um outro fiscalizador externo, que eu acho que até deveria estar aqui, foi muito em cima da hora, né, que é o Ministério Público, para tomar ciência. Vou passar para o Ícaro. O Ícaro é um ex-vereador, hoje está como subsecretário, mas é muito atuante também. Está sempre à disposição para atender as demandas que partem da população, porque ele já esteve aqui junto comigo, nesta Casa de Leis, representando o povo, e sabe o anseio da sociedade. E aqueles que são eleitos são os mais cobrados, e pelo menos comigo é assim. E eu sempre que sou cobrado, procuro prezar pela legalidade. Então, lhe desejo sorte, não vai ser fácil. Eu sei que deixaram aí uma bagunça para a senhora resolver. Casa bagunçada é difícil, né, gente? Mas estamos aqui para somar forças e ajudarmos. Secretária, antes da senhora iniciar a fala da senhora, eu acho que a primeira coisa também, né, vereador Ícaro e Braz, é a gente estabelecer a verdade em relação a narrativas. Falando igual, pegando a fala aí da Mariana, eu quero aqui parabenizar a Mariana pelo que ela falou. Porque o edital está te falando que cadastro é reserva. Não significa que teria que ir chamando, desfazendo, despachando as pessoas, sem levar o mínimo de consideração da maneira que foi feito o cadastro reserva. Aí você vai chamando, primando o quê? Pela população, está aí um surto viral, aí, todos nós aí pagando o pato. Então eu quero aqui reiterar o que eu disse à senhora, pode contar com a gente, desejar o quê? Boa sorte, sucesso à sua gestão, que depender aqui da Câmara Municipal, está aqui de portas abertas e a senhora vai ser sempre bem-vinda a esta casa. 20 minutos para a senhora. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do vereador Alessandro, agradeço a Giza por ter me chamado aqui. Todas as vezes que for convidada ou convocada, estarei aqui presente, porque eu tenho sempre uma fala, que é o Poder Executivo dentro do Poder Legislativo. E é assim que a gente faz políticas públicas. Dessa forma, não tem como caminhar sozinho para fazer qualquer tipo de política pública. Nos meus primeiros 20 minutos, né, de secretaria, já estava aqui dentro da casa. Hoje, contando em dias úteis, contando que quinta-feira foi meio período. Hoje é o meu terceiro dia enquanto secretária municipal de saúde. Fiz já o levantamento de todo o processo seletivo. Antes de falar do processo seletivo, eu deixo bem claro para vocês. Eu sou servidora pública há 25 anos e sou favorável ao concurso público. Essa é a minha fala. Vim com esta missão dada pela prefeita, que também é a fala da prefeita. Nós somos favoráveis ao concurso público e estaremos fazendo tudo o possível e o impossível para que nós possamos concretizar o nosso concurso público. Depende de PCCS aprovados, depende de outras questões que não vêm aqui ao momento, mas a nossa regra geral é deixar o concurso público. A pauta daqui que me trouxe aqui hoje foi a questão do seletivo. O seletivo, eu estou tomando pé dele. Hoje, contando em dias úteis, né, é o meu terceiro dia de secretaria. Já atendi algumas servidoras
com vocês, já me reuni com o pessoal do Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou uma pessoa que todos sabem, tenho formação jurídica também, além de ser enfermeira. E uma das coisas que eu prego é pela legalidade, pela publicidade e pela transparência em qualquer tipo de ação. Qualquer tipo de ação tem que haver transparência, legalidade e publicidade. Como a própria prefeita Flávia já colocou, e aqui eu faço uso das palavras dela, é o gabinete aberto. Gabinete aberto, estarei presente. Se eu não estiver presente, a equipe técnica irá atender cada um de vocês dentro das suas particularidades. É uma fala que a gente tem, que a gente não pode tratar os desiguais dentro das suas igualdades, ou os iguais dentro das suas desigualdades. Nós temos que seguir o que prima a legislação. Temos um processo seletivo com cadastro reserva. O cadastro reserva não há uma obrigatoriedade legal de ser chamado. Nós pontuamos, a própria prefeita já colocou sobre o escalonamento, tanto que foram prorrogados os contratos que nos chegou por mais 15 dias, para fazer justamente esta questão da transparência e de passagem do serviço, como o enfermeiro Emerson colocou, entendeu? Nós temos toda essa prerrogativa de uma pessoa que nunca trabalhou dentro de uma UTI e ir para dentro de uma UTI. Então, ele tem que ter um manejo. Dentro da área de saúde, a gente fala uma questão da destreza manual. Eu tenho que ter destreza para aquela determinada ação. E isso, até agora, me foi passado. Nós temos alguns problemas, peço aqui, em nome do Poder Executivo, as desculpas para quem foi feito o distrato via WhatsApp. Dentro do serviço público, é tudo feito dentro da legalidade. O distrato, ele tem toda a formalidade jurídica e trabalhista. Então, essa é uma questão que eu, enquanto secretário, faço uso da palavra e peço desculpas, e nós vamos sanear todas essas questões. Hoje mesmo, nós já estamos com uma nova pessoa lá dentro do RH, que nós vamos fazer uma paridade e uma organização daquilo que está sendo colocado. Inclusive, vereadora Giza, eu solicito formalmente todas as denúncias, porque todas as denúncias serão devidamente apuradas. Todas as denúncias. Não há de se falar em denúncia sem apuração. Isso, entendeu? Trabalho sempre junto com o Ministério Público, não é de hoje e nem de ontem. Todo mundo já me conhece aqui, a minha trajetória. O Ministério Público sempre anda de mãos dadas dentro das ações e por onde que eu passei. Então, essas questões são primordiais. Será instaurado procedimento administrativo, a gente tem o procedimento investigatório, que é a sindicância administrativa, para apurar toda e qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha sido posto nessa questão dessa transição. Vamos colocar dessa forma, dessa transição. Dentro do processo seletivo, eu tenho algumas questões a serem pontuadas. Por exemplo, nós temos pessoas que foram chamadas do seletivo. Foram chamadas do seletivo, às vezes ela estava lá em... Como que eu vou falar para você? Ela estava em 10º lugar. Uma questão pontual. Foram chamados 30. Questão pontual de entendimento didático. Foram chamados 30 pessoas. A 29ª apresentou a documentação. Existe um prazo para apresentar a documentação. Então, ela vai se apresentar na unidade em primeiro. Não significa que ela passou na frente. Tem 20 dias para apresentar a documentação. Significa que ela passou a documentação primeiro que os outros. Então, essa situação, eu já me deparei com ela, que foi uma que chegou até o gabinete, eu mandei chamar na mesma hora, entendeu?
e falou assim, não, Valéria, aqui, ó, nós temos a lista de chamados, todos esses aqui estão convocados. Destes convocados, entendeu? Quem apresentou já a documentação já vai sendo lotado. Isso não significa que os outros não apresentaram a documentação. Num levantamento ontem, à noite, tá? Nós temos aproximadamente 255 profissionais que ainda não apresentaram a documentação. Então, isso precisa ser falado. E, inclusive, eu já pedi para a equipe para voltar novamente a ligar para cada um deles. Se tiver interesse em trabalhar, que venha e soma com a equipe. Se não tiver interesse, como se diz, deixa a vaga. Secretário, até uma sugestão, esses 255, então faz uma publicação, publica, dispensando eles e chama os outros 255. Isso, nós temos que esperar o prazo, né? Porque eles estão dentro do prazo. Eu estou entendendo que a senhora está falando, essa situação aí, a maneira que a senhora está conduzindo, sim, isso aí é para a população não ser prejudicada. Sim. O serviço lá das unidades de saúde não parar, a senhora está certa. Isso. E então, aí o que nós estamos fazendo? Nós só estamos, vamos colocar aqui um termo que não seria o adequado, mas é o termo que está sendo usado pelos profissionais. Estou sendo substituído. Entendeu? Essa substituição está sendo ocorrida o quê? De forma pautada, de forma escalonada. Eu não tenho como dispensar todo mundo de uma UPA de uma vez só, entendeu? E colocar, entendeu? Ninguém, eu tenho que ter a legalidade. Eu tenho que ter a legalidade. Então, eu preciso ter pessoas apresentando. Nós tivemos perfis que não tiveram candidatos. Esses terão os contratos prorrogados, porque senão a unidade para. Nós estamos falando de saúde. Nós tivemos perfis que tem 11 vagas, apresentaram somente um, os demais não apresentaram interesse em permanecer. Eu tenho que continuar com o contrato, porque senão a unidade para. A unidade para. Então, essas questões, elas têm que ser levantadas, elas têm que ser pontuadas. Mas há casos também de pessoas que nem fez o seletivo. Essas pessoas não têm que prorrogar contrato. Sim, mas eu preciso que outras... Até porque aí tira a vaga daquele que fez. É um cadastro reserva, sim, mas houve um chamamento. Houve um chamamento... Então, vai continuar prorrogando o contrato de pessoa que nem sequer fez um seletivo. Olha, isso, a gente já tem que ver essas questões também pontuais. A prorrogação dos contratos foram para aqueles que não têm mais para chamar. Eu tenho 11 vagas. Entendeu? Eu dou um exemplo da anestesia. Entendeu? Dos médicos anestesistas. Eu não tenho mais quem chamar. Vou até pedir para a senhora uma reunião urgente. Tem caso de RT que não fez processo seletivo e continua como RT. RT são coisas diferentes. O RT da unidade, ele é um cargo informado pela gestão. Se vocês acompanharam, ontem saiu uma listagem das novas nomeações. E dessas nomeações, a gente vai estar avaliando RT por RT. Entendeu? Se o RT, aquele determinado RT, não fez o processo seletivo e eu tenho para chamar, entendeu? Para substituição, será substituído, gente. Isso é regra. Eu não posso tratar os desiguais de formas iguais. Não posso, em hipótese alguma. Então, tanto serve para a categoria de enfermagem, para a categoria médica, para a categoria de fisioterapia, fonoaudiologia e outros perfis que foram contemplados dentro do processo seletivo. 20 dias. 20 dias. 20 dias. Aqueles que estão, nós estamos, o que eu determinei? Que, inclusive, hoje tem uma servidora... Vamos deixar a secretária concluir, porque senão a gente vai interrompendo, aí cessa o raciocínio dela, ela fala, aí sim, anota. Nós vamos dar os 20 minutos para a secretária concluir, aí quem quiser indagar ela, indaga, porque senão
ela se perde e vai ficar, desencontrar a fala dela. Conclui aí os 20 minutos, secretário. Sim. Sim, eu vou abrir a fala. Isso. Nós vamos abrir a fala. Por favor, pegue as inscrições de quem quiser falar. Pode vir aqui no microfone. Vamos fazer, só um momentinho, vamos fazer assim, quem quer fazer a pergunta, faz um papelzinho, a gente leva para ela e vai respondendo. Isso. É mais prático. Porque a gente tem o prazo aqui regimental do tempo. Sim. Dando continuidade. Então, nós temos perfis que não apareceram candidatos. Na enfermagem, o perfil técnico de enfermagem, nós temos muitos candidatos inscritos. E eles vão ser substituídos, que é um termo que vocês mesmos estão usando. Para mim, o termo é escalonamento devido ao processo seletivo que ocorreu, entendeu? De forma o quê? Escalonada. Tem unidades, entendeu, que foram escalonados X e X ficaram. Outros foram X e Y ficaram. Por quê? Porque eles estão dentro do processo. Nós também temos dentro da própria unidade, do que já foram chamados, em que o próprio técnico de enfermagem está sendo escalonado ou substituído, no termo de vocês, por ele mesmo. Por quê? Porque ele fez o processo seletivo e está com uma pontuação de chamamento. Agora, nós temos profissionais que não fizeram o seletivo. Infelizmente, nós temos profissionais que a gente sabe que são bons, que têm a habilidade, a destreza manual, mas que estão numa pontuação muito abaixo. Então, estas questões todas, nós vamos fazer o quê, gente? Escalonamento de chamamento. Mais uma vez, eu volto a falar para vocês. Peço desculpas, não era na minha gestão, pela forma com que ocorreu o distrato. Essa questão já me foi pontuada, prontamente eu já solicitei e já pedi as desculpas. Por quê? Porque nós estamos na administração pública, e na administração pública existe um rito para fazer o distrato. Certo? A pessoa vai lá, apresenta a documentação, é feito, assina o documento. Tem pessoas que ainda estão ativas ainda no portal. Então, essas questões de saneamento nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar fazendo toda esta questão. O que eu peço para vocês, mais uma vez, é a paciência. Todos aqueles que tiverem alguma dúvida, podem procurar o gabinete, podem pedir uma fala comigo. Eu chamo o responsável pelos recursos humanos e nós vamos avaliar caso a caso. Eu não tenho como fazer uma vaga, entendeu, para aquele que não fez o seletivo. Eu não tenho como criar uma vaga para aquele que está lá embaixo, sendo que eu estou ainda no 500 e alguma coisa de chamamento. Eu não tenho como, entendeu? Por quê? Porque aí eu não vou estar sendo o quê, gente? Legalista, eu não vou estar sendo transparente, eu não vou estar sendo dentro do que prioriza a legislação. Então, todas essas questões serão analisadas caso a caso. Foi colocado, como foi colocado aqui, um profissional na UTI que ele não tem a destreza, ele não tem a habilidade para a UTI. Nós vamos conversar com o responsável técnico. Se precisar capacitar, iremos capacitar. Se precisar de trocar de local, nós vamos remanejá-lo para outro local. O que a gente não pode é deixar a população descoberta, em hipótese alguma. Nós tivemos alguns casos que foi pontuado assim para mim. Por que não chama a mais? Entendeu? Não. Nós vamos chamar o quantitativo que está escalonado para o chamamento. Por quê? Porque a nossa intenção primordial, qual que é, gente? É fazer o concurso público. Para mim fazer o concurso público, eu preciso do PCCS ativo,
Entendeu? Eu preciso da parte legal completamente redonda, sem nenhum ponto de discussão, sem nenhum ponto de divergências e muito menos qualquer tipo de discussão. Então, o Conselho tem que estar ciente, os sindicatos têm que estar ciente, a Câmara tem que estar ciente. Para quê? Para que a gente faça um bom PCCS, um PCCS robusto, que abranja todas as categorias, independente. Nós vamos ter legislação esparsa? Vamos ter. Mas o que a gente precisa é desse fechamento para a gente já começar a trabalhar na questão do concurso público. Certo? Meu muito obrigado. Secretária, ontem mesmo eu recebi o pessoal da saúde, até externei ao secretário Ícaro em relação aos dentistas, que os dentistas parece que não estão fazendo parte dessa comissão que está tratando a questão do PCCS. Eu conversei com o Ícaro. Aí ele me disse que os dentistas têm uma lei, uma carreira própria. Mas eu ouvi atentamente a fala da senhora secretária, e eu quero parabenizar pela sua fala, que, em primeiro lugar, a gente tem que primar na ponta a população. E quando a senhora aceitou o cargo, a senhora sabe da responsabilidade da senhora. A senhora sabe que tem horas que a senhora vai ter que tomar uma decisão, a senhora vai agradar um e desagradar outro. Então, o ponto principal, na minha opinião, é a senhora colocar a população em primeiro lugar, porque a senhora está respondendo pela saúde, e quando se fala de saúde, né, Emerson, você está falando de vida. Vida é o nosso bem maior. Vida é o nosso bem, mas nós só temos uma vida, só não tem duas vidas, só uma. Entre um processo e permanecer, na minha opinião, uma pessoa que não fez o processo, mas uma pessoa que dá conta do recado, eu acho que essa pessoa tem que continuar trabalhando. Essa é a minha opinião. Esse é o meu posicionamento. Então, eu vou abrir aqui a pergunta aqui que as pessoas querem fazer. A Giza vai entregar o papel para a senhora e aí a senhora vai respondendo. Certo. Secretária, eu vou lendo as perguntas. Sim, claro. Tá? Faz o seguinte, Giza, além de você ler, aí passa o papelzinho para ela ou para a assessoria dela. Aí passa para a assessoria, que aí a gente vai tomar providências. Sem problema nenhum. Secretária, eu vou formulando as perguntas e a senhora vai respondendo. Certo. Tá? Repassando, na verdade, que já foram formuladas. Nós, enquanto exonerados, já que era para ser prorrogado por mais 15 dias, o que aconteceu com eles? E por que ainda estão em exercício no portal? O que vai ser feito? Eu vou falar assim, o que eu fiz o planejamento para essa questão. Todas essas pessoas que ainda estão ativas no portal, eu pedi para o jurídico analisar o que houve. Por quê? Porque a questão do distrato, ela ocorre não de forma instantânea, ela ocorre de forma escalonada. Então, nós temos ainda servidores que ainda estão ativos no portal, nós temos servidores que já foram solicitados a prorrogação de contrato por mais 15 dias, e eu preciso saber uma a uma quem são essas pessoas para me tratar do caso dela. Por quê? Porque às vezes o caso dela é diferente do outro, que é diferente do outro. Então, o que eu já solicitei? A colega Marisete, ela já me passou uma lista de servidores. Naquela lista de servidores, o nosso RH está trabalhando um a um e possivelmente vai ser chamado um a um para saber o que houve com cada um de vocês. Dentro dessa mesma situação, o contrato que foi prorrogado, daquele que nem passou no seletivo e nem fez, por que foi preterido essas pessoas no lugar daqueles que passaram? E estavam no mesmo local de trabalho? Olha, eu recebi a listagem já da antiga secretária. Então, todos os contratos que os RTs me encaminharam, entendeu, já estão na fase de prorrogação dos 15 dias.
Então, essa é uma pergunta que eu já recebi esta demanda. Eu recebi essa demanda. Eu não posso te afirmar assim, a RT escolheu a A, a B ou a C. A RT escolheu A, B, C, D, E, F. Isso eu não tenho como te responder, porque eu já peguei a listagem das prorrogações, entendeu? Já prontas. Cara, o que me passou é o seguinte, como a senhora tem a responsabilidade da senhora, nós temos a nossa. Sim. O gerente ou o coordenador da unidade, ele, de autonomia dele, que me passaram, ele fez. Eu quero a Maria. Isso. O Joaquim eu não quero. Eu quero esse, ele que fez isso que me passou. Essa questão das prorrogações é o que eu coloquei, entendeu? Eu dei seguimento, por quê? Porque é uma continuidade de gestão pública, eu dei continuidade nas solicitações que foram encaminhadas, entendeu? Anteriores à minha gestão. Por quê? Porque estava ali posto o documento, tinha prorrogação para ser feita e a unidade não pode parar. Dentro dessa mesma situação, isso já é pergunta minha. Se eles fizeram isso, eles têm uma ordem hierárquica para obedecer. Quem era o superintendente era o Vitor. Tem documentos, a senhora já fez levantamento, se partiu dele essa ordem, porque ele é servidor concursado. Então, ele pode responder posteriormente, sim. Sim, é a questão que eu já coloquei, entendeu? Eu acho que o ponto principal aqui é assim, secretária. Quando vai sair essa nova lista? Isso? É isso. Porque mesmo sendo um cadastro reserva, não é justo que fiquem contratos temporários ocupando um cadastro reserva. Esse é um ponto, né, gente? A questão, já respondendo,
Eu pedi para fazer o levantamento, nós temos aproximadamente 255 profissionais que ainda estão dentro do prazo de apresentação de documentos. Nós já solicitamos para que o Recursos Humanos já ligue novamente para todas essas pessoas e cheguem lá e acima, não tenho interesse, por quê? Porque aí, ou então espera o prazo. Nós temos o prazo... No edital não fala em segunda chamada, secretária, está aqui, né? Entendeu? Mas a gente pode, entendeu, nessa questão de segundas chamadas, isso, a gente pode estar fazendo, a lei permite, porque é um cadastro reserva, então a lei permite o chamamento, e o quê? Acabou o prazo, aqueles que apresentou a documentação, apresentou, os que não apresentaram a documentação, infelizmente, a gente vai fazer nova publicação de chamamento. Eu vou fazer uma sugestão aqui, porque o que acontece? Cada caso é um caso, cada situação é um caso. Como a senhora já disse que a porta da secretaria está aberta para todos, fica aqui uma sugestão, pelo que eu vejo... Parece que o distrato em massa foi lá na UPA do Cristo Rei. UPA Cristo Rei. Aí vocês organizam uma sugestão, está aqui as perguntas, uma sugestão entrega a assessoria da senhora e organiza uma comissão aqui e depois vai até a secretaria e conversa com a senhora. Eles escolhem uma comissão e vai até lá, porque senão nós vamos prolongar muito, ficar batendo na mesma tecla, tá certo? Então, eu quero aqui dar mais 3 minutos para a senhora concluir e a gente já encerra. Mais 3 minutos para a senhora concluir. Discordo do vereador Alessandro, porque nós estamos aqui para sanar dúvidas deles. E não é só da UPA. Não é. Até porque, vereador, eu preciso de documento, isso aqui está sendo gravado. Já tem que sair daqui pautado. Por exemplo, esta pergunta aqui. Os extras vão ser pagos e o mês? Ou vai entrar em rescisória? Esse dá para responder. Quem? Sim. Não, mas nós abrimos a reunião, nós temos ainda dentro... Gente... Alessandro, eu acho assim, reunião em cima de reunião não vai resolver. Nós temos que sair daqui com direcionamentos para a secretária, porque ela vai ter que dar decisões dentro da secretaria. Só um minuto, vereador, respeita a fala da vereadora aqui, por favor. Respeita o vereador, que a gente respeita a sua fala. O senhor está presidindo, sim. Mas se nós convocamos essa reunião, é para sair com direcionamentos daqui, secretária. E assim, são pontos que eu vejo aqui que são bem pertinentes, que foram colocados em perguntas e eu vou finalizar sim. Aí a senhora termina com os 3 minutos, por favor. Secretário, o que eu estou querendo dizer, nós temos que ser prático para resolver a situação. A senhora tem 3 dias que está na secretaria. A senhora pediu um prazo, estender os contratos por 15 dias. Eu não vou aqui querer jogar a culpa, a responsabilidade total na gestão da senhora, na gestão da sua equipe. O que eu acho? O que eu acho é o meu posicionamento. O que eu acho assim, tem aqui as perguntas que são inerentes, que são pertinentes. Passa a senhora reúne a equipe, a senhora está com as portas abertas. Sim. Então, o que acontece? A senhora vai, conduz e responde. Então, o que acontece? A senhora já tem, pelo que foi passado, a unidade que foi mais prejudicada, mais destratada, foi a UPA do Cristo Rei, que dispensou de maneira errônea. Então, o que acontece? A senhora sabe, já sabe em tese o quê? Da UPA, sabe qual que é o problema, do seletivo, como que vai ser feito, como que vai ser conduzido. Então, aqui o papel está aqui, as perguntas estão aqui, passa para a senhora. Eu vou passar aqui para o Emerson. Oi, só para a gente não estender, vereador Alessandro, vereadora Giza. A Giza vai ler todas as perguntas que aí estão, né? E a secretária finaliza nos 3 minutos.
Aí depois, no final, ela dá o direcionamento do como que vai ocorrer as próximas tratativas para resolver o problema. Acredito que tem tempo hábil sim para a gente finalizar. Faz assim, Giza, você lê todas as perguntas de uma vez. Porque senão você lê uma pergunta, aí ela responde, aí vai demorar para você ler as perguntas. Vereador, é que o senhor não deixou eu finalizar. Aqui tem perguntas que são as mesmas. Por exemplo, com relação ao pagamento das horas extras que ficaram, a data de uma próxima convocação, se vai obedecer, como ela já disse aqui, o prazo do chamamento tem que ser cumprido para ser feita uma nova listagem. Outra, as pessoas que não passaram, como que vocês vão fazer essa verificação? Vão continuar com elas? Está aqui. Aqueles que não têm experiência, vocês estão com funcionários para fazer esse levantamento? Com relação a quem não conseguiu organizar a documentação no processo seletivo e foi zerado, como é o caso da técnica aqui, vocês vão ter algumas pessoas para estar recebendo esses profissionais, porque o Selecom não deu resposta, certo? Também não podem serem prejudicados como já foram. A senhora vai ter uma equipe para estar chamando lá, para estar reunindo com eles e... Senhora deu uma palavra, 15. Tem bastante, gente. Essa aqui eu achei muito pertinente, que é a forma como é pago. Na UPA, a folha fecha dia 20. Nós reabrimos exemplo. Janeiro pagará em fevereiro, e assim sucessivamente. Então, eles foram exonerados dia 31. Eles vão receber? É uma pergunta pertinente, com relação a salário. Eles têm expectativa de receber. Ou eles terão que entrar com uma rescisória, um pedido de verba rescisória. Eles precisam dessas respostas. Eu estou filtrando, gente, que não vai dar para fazer tudo. Está aqui. Porque no pronto-socorro ainda permanece a maioria dos contratados. E na UPA Cristo Rei foi destratados todos sem exceção. Qual que foi o método? Eu acho que não é a gestão dela, nesse ponto. Eu acho que a senhora... Eu já peguei em andamento. Isso, mas assim, a senhora tem um servidor que é efetivo, Sim. que respondia pela pasta, que é o Vitor. Tá? Chame ele. Ou então abra-se um PAD. Essa é a minha opinião. Porque ele tem que responder por esse desmando. Porque não se brinca com vida. Não consegui entender, gente. E aí? Tá. Esse é o da UTI. Houve um relato seu que eu me atentei bem. Lá você ficou em 5º lugar, foi isso? 4 pessoas que fizeram o processo seletivo para a UTI. Antes dela, fizeram específico para a UTI. E dos 4, nenhum foi para a UTI. Como ficam esses casos? O que vocês vão fazer? Um levantamento? Já solicitei todo um levantamento, porque para quem fez o processo seletivo para aquela área específica, por que ele não ficou naquela área específica? Que é uma situação que eu já peguei em andamento e já solicitei. Esse caso foi principalmente no pronto-socorro, no pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Eu já solicitei para fazer esse levantamento, se ela fez o seletivo para a UTI, por que ela não está na UTI? Nós tivemos também um outro caso que fez um seletivo para a UPA e foi para uma outra unidade. Então, todos esses casos eu já solicitei vai ser revisto, o levantamento. Então. Eu já solicitei o levantamento. Eu creio que deve ter sido igual a senhora posicionou a forma de entregar a documentação. A carta. Um exemplo, nós tivemos a coordenadora do pronto-socorro ligando para os servidores da UPA do Cristo Reis para estar apresentando lá no pronto-socorro. Aí nós questionamos, mas nós vamos sair daqui, quem que vai preencher nossa vaga? Então pode ser a respeito disso, conforme foram entregando, Isto. uma
Foram chamando. Aí ela vai fazer o levantamento. Mas eu isso acho que tem que dar só posso responder publicidade. mediante o levantamento feito. Isso. É. Mas no edital fala que não tem mais prorrogação. O edital, então, essa questão, Isso. olha só, é o que eu Só pra coloquei. mim Tem a prorrogação, terminar que é a aqui. prorrogação legal. Nós estamos na fase de levantamento, inclusive de prazos. Se o prazo já tiver sido extinto, entendeu? A gente já vai chamar a próxima listagem. Se ainda tiver prazo ainda para correr, nós vamos correr com esse prazo. Lembrando que os prazos contam em dias úteis. Então, esta questão toda a ser levantada da parte técnica e jurídica está sendo levantada. Eu acredito que o mais tardar até sexta-feira eu já tenho tudo isso nas minhas mãos. Secretária, só para finalizar, vou fazer 2 perguntas, porque o ponto crucial aqui das perguntas é a nova lista, que é de chamamento. Que aí a senhora tem que dar uma publicidade com relação a isso. Acho que dentro dos próximos 10 dias a senhora vai fazer isso. A senhora fez um apontamento aqui com relação a responsável técnico. Lhe faço uma outra pergunta. Responsável técnico de unidade de saúde é enfermeiro. Se é um enfermeiro, tinha que ser do seletivo. Se ele vai receber a responsabilidade técnica, que aí já entra na questão de comissionado, já é uma outra situação. Mas não deveria ficar quem nem passou no seletivo, porque aí não acaba as indicações políticas. E para finalizar, aqui é sobre a questão do CAPS AD e TM, principalmente do TM. Funcionários como psicólogo, psiquiatra, cria vínculos com pacientes. A gente sabe que houve o processo seletivo e que tem que ser chamado novos. Só que o desligamento de uma hora para outra prejudica o próprio paciente. O que vocês estão fazendo nesse sentido, o levantamento? Eu pedi para fazer o levantamento dessas áreas críticas. Nós temos algumas áreas críticas que não apareceu nenhum candidato. Nenhum candidato. Então, eu não tenho como desligar esses profissionais. Eu não vou pontuar aqui se é o CAPS ou se é outra unidade. Nós também tivemos outras unidades que nós não tivemos a substituição, assim, o termo usado coloquialmente por vocês, que é o escalonamento, tinha 10 vagas e só 3 se apresentaram. Então, eu não tenho. Se uma unidade roda com 10 profissionais, eu vou ter que renovar os demais contratos. Isso é uma questão técnica de ponta que eu não posso deixar o atendimento parar. Para a senhora usar ao final, porque não foi respondido. Pode-se criar uma comissão para atender quem zerou? Quem teve problema? Inclusive, a Marisete já tinha organizado este grupo, ela já organizou esse grupo, ela está em contato comigo, ela já me passou a lista dos profissionais todos. Eu não sei se todos vocês estão naquela listagem, mas o Recursos Humanos está levantando o caso de 1 a 1 para a gente analisar. 1 a 1. Então, para a própria Marisete, esse é um combinado que eu estou fazendo, que eu não perguntei ainda para vocês. A senhora pode responder com relação a hora extra, como que vai ser tomado o procedimento de pagamento? Sim, essa questão dos pagamentos, eu já pedi para os responsáveis técnicos das unidades, porque eles que estão lá na ponta, já fazerem toda a parte da folha, eu chamo de folha complementar, entendeu? Para que seja feito os pagamentos. E a questão do prazo. Acho que aproximadamente em 15, no máximo 30 dias, deve estar saindo uma outra convocação. Eu né? acredito que sim. É o tempo de nós organizarmos essa gestão da questão do processo seletivo. Eu preciso ter o dimensionamento de todas as unidades. Hoje eu não tenho o dimensionamento, certo? Secretário. E este levantamento a gente já vai ser feito. Esse levantamento
E, entendeu? Este levantamento a gente já solicitou já. As pessoas que fizeram para uma determinada unidade e foi lotada em outra unidade. Então, para se fazer essa troca, eu tenho que ter uma exposição de motivos fundamentado. Caso contrário, ela volta para aquela unidade. Secretária, vamos concluir aqui. Eu quero só ceder para o Emerson falar aqui e a gente já conclui. Isso, questão de ordem. O vereador Ícaro quer. Fala aqui, depois eu faço a pergunta. Porque aqui tem uma... Só uma questão de ordem, pessoal, para contribuir a fala, né, com a fala da nossa secretária, enquanto Secretaria de Governo, né, nós conversamos bastante e essa comissão vai ser muito importante, porque quando a gente fala em ver caso a caso, é porque existem várias problemáticas dos classificados que não foram chamados, dos funcionários que foram mandados embora, que têm experiência, entendeu? Dos que não tiveram seus pontos, né, computados, não sabemos se entrou com recurso ou não, ou que foi zerado, qual foi o erro que aconteceu. Então, quando fala caso a caso, assim, existem segmentos de problemas que a gente tem que resolver. Por que que sumiu o ponto? Por que que foi mandado? Eu trabalhei 6 dias, eu vou receber... eu passei em primeiro lugar, né, para cargo tal e ainda não fui chamado. Quem estava além dessa foi chamado. Então, essas individualidades que nós teremos que resolver dentro das comissões, que é a missão que eu falo, que a gente formar aqui, porque a gente precisa colocar, seja num papel, eu, Giza Barros, fui classificada e tal, mas não fui chamado, mas tem uma pessoa no lugar lá. Entendeu? Então, essa organização que nós, enquanto prefeitura, enquanto secretaria, vamos precisar que sejam individualizadas, né? Mas para que exista a resolução desses problemas, a secretária precisa desse mapeamento. Lá na UPA, quantos que eram para ser chamados do processo seletivo? Quantos estão contratados precariamente? Quantas vagas tem? Esse mapeamento é que está sendo feito agora, que a gente sabe que não vai ser possível ser feito do dia para a noite, mas estão trabalhando incansavelmente para fazer esse mapeamento, para dar essas respostas individualizadas também para vocês. Então, a gente sabe que cada um vai ter a sua questão dentro do edital, para que se inscreveram, mas a gente pede essa paciência nesses primeiros dias, até que saia o mapeamento da secretaria, qual é a questão da UPA, qual é a questão do ESF em tal lugar, qual é a questão, né, de cada órgão e de cada gestor e a responsabilidade de cada um, né? Então, essa comissão é muito importante, a participação de vocês e o comando aqui da Comissão de Saúde. Obrigado. Pessoal, o que eu quis dizer anterior em relação à comissão, eu fui vaiado. O que eu quis dizer é o seguinte: é humanamente impossível a secretária dar uma resposta objetiva para vocês. Por isso que ela vai fazer o levantamento, por isso que é importante a comissão de vocês, para cuidar de cada caso a caso. E quando eu falei, vocês me vaiaram. Isso que eu quis dizer. Fazer a comissão, olhar caso a caso e dar o tempo hábil para a secretária e a sua equipe fazer. Se eu não quisesse contribuir com vocês, eu não estaria aqui. Então, por isso que eu vim aqui, enquanto Comissão de Saúde, para cuidar de caso a caso. Eu acho que a gente tem que respeitar o posicionamento de cada um. Vou passar aqui para o Hermes fazer o uso da palavra. Só para finalizar, secretária, teve uma pergunta ali que a Giza não entendeu e eu acabei entendendo lá o que a servidora quis perguntar. Por que que lá na UPA do Cristo Rei completou todas as vagas lá com o pessoal do seletivo e não tem contratado, não renovou por 15 dias de vários servidores aqui, e no pronto-socorro tem vários ainda contrato nesses 15 dias. Mas eu escutei a senhora falando agora há pouco que a senhora acredita que deva ser essa questão que a Marisete falou, foi chegando, foi recebendo a carta e já foi encaminhando para algum lugar diretamente. Nisso sobrecarregou
alguma unidade e outras não. Né? É isso que eu entendi, é isso? Isso mesmo. Então, daqui para frente. Então, parabéns, secretário, por estar respondendo. Parabéns a todos aqui presentes. Que a comissão composta pela Marisete, por outros servidores aí. Quero cumprimentar Mariana. É outra. Mariana. Tá. Quero cumprimentar aqui a Marcinha, que está aí, né, servidora antiga do Pronto-Socorro. Obrigado a todos. A secretária está de bom grado? Tranquilo ou a senhora quer concluir? Concluindo. Isso, todas. Secretária, a senhora tem 3 minutos para a senhora concluir, aí a gente já encerra. Todas as questões, como eu já falei, todas as questões pontuadas, eu preciso que formalize para mim. Por quê? Porque se tiver alguma irregularidade ou alguma ilegalidade, nós vamos tornar nulo esse ato e apurar as responsabilidades. E isso eu já me posicionei desde o primeiro momento em que eu assumi a pasta. Então, estas denúncias, essas falas que hoje estão na imprensa, vocês mandaram algumas coisas, muito pouca, tímidas, aliás, entendeu? Via o WhatsApp, o que eu solicito? Eu solicito que faça. Existe um termo correto que é o auto de constatação. É uma carta. É uma carta falando, eu, Valéria Aparecida Nogueira, venho através desse informar à secretária de saúde que está acontecendo isso, isso e isso, os documentos são esses. Imediatamente a gente vai tomar as devidas providências. Isso nós precisamos fazer, entendeu? Eu não tenho como apurar uma irregularidade ou uma ilegalidade de forma conjunta. As apurações, elas são individualizadas e isso requer a legislação, certo? Eu não posso colocar todos numa mesma unidade e mandar apurar. Não, eu tenho que apurar fato, porque eu trabalho com fato, eu vou ver os valores que são atribuídos àqueles fatos e vou ver a norma. O que a norma me aponta? Dessa forma, nós continuamos com o gabinete aberto, entendeu? Já tem a comissão formada pela Marisete, pela Mariana, entendeu? Vamos estar prontos a atender vocês caso a caso, assim como a vereadora Giza, que quando ela me ligou, prontamente me prontifiquei e qualquer um dos vereadores, assim que me chamar, prontamente estarei aqui para fazer os esclarecimentos no que for necessário. Meu muito obrigada. Então, pessoal, finalizada essa reunião ampliada, que Deus nos abençoe a todos, e aí a comissão organiza aí as demandas e encaminha aí para secretário de saúde, tá bom? Bom dia a todos.